Muito bem, meu aluno, professor Tiago pintando na tela para mais um bate-papo sobre direito administrativo. O recorte de hoje, disposições constitucionais aplicadas aos agentes públicos. Especificamente, hoje a gente vai dar uma trabalhada sobre a questão da estabilidade no serviço público e da aposentadoria. Lembrando você que disposições constitucionais, obviamente, elas têm um caráter de generalidade, beleza? São gerais, são abstratas. E aí, dependendo do tema, compete à lei específica ampliar aí os horizontes da nossa Constituição. Ela tem uma carga principiológica muito grande. Então não estranhe se você encontrar os tópicos estabilidade, aposentadoria, enfim, em outras legislações, seja do âmbito municipal, estadual e principalmente do âmbito federal. Ok? Quando a gente fala no âmbito federal, já tem que vir à mente o que é a Lei 8.112 de 1990. Ela também trata destes dois pontos, só que o viés aqui hoje são as disposições constitucionais. Como que aparece em prova, o que cai, quais são os tipos de pegadinha. Perfeito? Legal? Então vem comigo que a gente vai embalar aí e a gente já vai fazer a leitura da redação lá do artigo 41. Se liga! Artigo 41 da Constituição, ele reza: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, olha só, tem várias informações aqui, ok? Dentro do caput que são de suma importância. Primeiro, me compete aqui fazer um apanhado, né? Quando que a gente tem que tocar no tema estabilidade? É no provimento de cargo efetivo, perfeito? Então, se liga. Primeira dica em relação à estabilidade, nós estamos tratando de cargos efetivos. Legal? Muito importante isso aqui. Cargos efetivos, professor. Exatamente. Quem que eu excluo daqui já? Cargo de livre nomeação e exoneração, por exemplo. É um cargo efetivo? Não. A gente não tem estabilidade. Outro exemplo, os chamados empregados públicos, perfeito? Eles também não fazem jus à estabilidade. A estabilidade, ela decorre da lei, perfeito? Ah, mas tem a CLT, professor. A CLT, ela nos traz um aspecto de contrato de trabalho, perfeito? Então já está decidido pela Suprema Corte, né? A questão dos empregados públicos, né? Aqueles que ocupam seus lugares dentro da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista, eles não adquirem estabilidade, perfeito? Por isso que eu falo somente dos cargos efetivos. O ponto, sem sombra de dúvidas, mais polêmico é em relação ao prazo. E por que eu digo que é polêmico? Porque depende da maldade da sua banca, depende da maldade do examinador. Como assim, professor? A gente vai ficar refém da banca? Negativo. É por isso que eu tô aqui, para dar o bizu para você. Olha só, de acordo com o artigo 21, e aqui eu vou dar um destaque, beleza? Vamos puxar uma observação aqui. Observação, legal? Quanto ao prazo para que seja adquirida a estabilidade. Perfeito? O prazo constitucional é de 3 anos. Legal? Esse é o prazo constitucional. Vou colocar aqui, ó, entre parênteses, prazo constitucional. Ok? Vamos colocar aqui, ó, constitucional. Legal? Pô, beleza, professor. Como você sabe disso? Está escrito na redação do artigo 41. O grande problema está aqui, ó, em relação ao artigo, e aí eu chamo a atenção de vocês, em relação ao artigo 21 da Lei 8.112 de 1990. Esse camarada, melhor dizendo, ele derruba o candidato. Por que ele derruba, professor? Porque ele traz o prazo de estabilidade aqui, ó, de 2 anos. 2 anos. E aí? Qual que vale para minha prova?
É o prazo constitucional de 3 anos, ok? De efetivo exercício do cargo público, dentro do cargo público, ou o prazo de 2 anos estabelecido pela legislação infraconstitucional. Respira, olhe nos meus olhos e entenda de uma vez por todas. Dentro da hierarquia das normas, ok? A famosíssima pirâmide de Kelsen que a gente estuda lá no direito constitucional, quem está no topo? Obviamente que a Constituição, ok? Então vem aqui, ó, vou esquematizar para que você consiga visualizar. Legal? E aí não precisa ficar decorando, é mais fácil entender. Constituição está aqui em cima, ok? Vou fazer ela de forma resumida. Lei está aqui embaixo e atos administrativos se encontram na base, tá? Eu não vou especificar aqui em relação a tratados internacionais de direitos humanos, não. Só enxugar para que você pegue a ideia. Pirâmide de Kelsen, Constituição no topo, lei e ato administrativo. Perfeito? Volta aqui comigo. Dentro desse raciocínio, fica fácil enxergar que prevalece o prazo de 3 anos. Por quê? Porque esse prazo, ele aparece na Constituição. Professor, mas quando eu estudo legislação seca, letra de lei seca, e é altamente recomendado que você o faça, eu enxergo 2 anos. E aí vai aparecer na prova 2 anos. Como que eu respondo essa questão? Esse entendimento, embora já tenha existido discussão, prazo para aquisição de estabilidade, 3 anos. Só que se o seu examinador tiver coração peludo, ele estiver bebido da fonte da maldade, o que ele vai colocar na prova? Cuidado e leia com atenção. De acordo com a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, o prazo para aquisição da estabilidade é de 2 anos, ok? Aparece lá 24 meses, legal? Tá certa essa questão? Tá. Por quê? Porque o enunciado perguntou de acordo com a Lei 8.112. Perfeito? Como as questões de prova, principalmente aquelas de natureza objetiva, o candidato tem que cravar a resposta, você não tem margem para ficar divagando sobre a ciência jurídica, enfim, o que você tem que responder? 2 anos. Legal? Então, olha só, qual que é o prazo? Depende de como vier na sua prova. Ok? Perfeito? Então, fica a dica. Não se discute mais dentro da doutrina e da jurisprudência o prazo, porque esse prazo tem previsão constitucional. O que se discute é o que? O gabarito da prova. Porque se o examinador, e eu via, ainda vejo algumas questões nesse sentido, de acordo com a redação, ou de acordo com o Estatuto do Servidor Público Federal, aí o prazo é de 2 anos. Então tem que ficar ligado. Vem aqui comigo, continuando aí na análise das disposições constitucionais do artigo 41, diz lá o parágrafo 1º, ok? Ele traz hipóteses de perda de cargo, tá? O servidor público estável, ou seja, após adquirir estabilidade nesse prazo aí dos 3 anos, ele pode perder o cargo, professor? Pode, se fizer caca, perde o cargo. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ok? Então, olha só. Se eu tenho uma sentença judicial em que não é mais possível que seja reformada, essa ideia de trânsito em julgado, não tem mais possibilidade de recurso, significa que essa decisão já está tomada. Houve a concessão da ampla defesa, do contraditório, todo o processo judicial, respeitando os trâmites de legalidade. Só que ficou definido que o servidor público ele fez uma cagada tão grande que agora ele não pode mais ocupar esse cargo, ok? Então, muito cuidado, perfeito? A palavra mágica aqui é trânsito em julgado. Vamos anotar isso aí para não esquecer? Então, olha só, se liga. A gente acabou de ver a questão do prazo e olha só, a questão da perda do cargo. Vamos anotar aqui rapidamente, ó. Perda do cargo. Legal?
Pô, o camarada conquistou estabilidade, passou pelo estágio probatório, né? Foi testado e aprovado dentro dos quadros da administração. Só que, obviamente, se ele pratica uma conduta, né, principalmente aquelas de maior gravidade, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que ser desligado do cargo, beleza? Então, a primeira hipótese que a gente encontra aí é em relação a, vamos anotar aqui, ó, sentença judicial transitada em julgado. Essa é a palavrinha mágica. Transitada em julgado. Cuidado, ok? Por quê? Várias questões vêm no contexto, ó, que ainda é passiva, a decisão judicial proferida em segundo grau, ainda passível de recurso, tá? Traduzindo, é que não transitou em julgado. Transitou em julgado, não modifica mais. Essa é a regra do trânsito em julgado. Perfeito? Então teve decisão judicial, não é mais possível recurso, perda do cargo. Joia? Segunda hipótese aqui, ó, de olho no material. Mediante processo administrativo, né, o famoso PAD, em que lhe seja assegurada ampla defesa, tá? Muito cuidado com essa expressãozinha aqui, ó, ampla defesa, que é garantia constitucional. Então se liga, vamos completar aqui o nosso quadro. Além da sentença judicial, eu também posso ter perda do cargo através do PAD, ok? Processo administrativo disciplinar. Bacana? Só que o que a gente não pode esquecer? Que a banca às vezes cobra, né? Tem que ser garantida ampla defesa. A ampla defesa. Ok? E olha só, aqui a gente entra num ponto polêmico. Cuidado! Porque garantia da ampla defesa não implica na necessidade de acompanhamento de defesa técnica durante a instrução do processo administrativo disciplinar. É isso que reza a súmula vinculante número 5 do STF. Professor, como assim? O servidor público, né, ele teve contra si instaurado um processo administrativo disciplinar. Perfeito? E aí esse processo transcorreu, ok? Teve prazo para apresentação da defesa, enfim, tudo mais, tudo nos trâmites. Só que o servidor público, ele não constituiu um advogado. Advogado, né, a expressão defesa técnica é justamente que esse servidor seja acompanhado ao longo do processo por um advogado. Perfeito? Pô, beleza, não teve advogado, saiu a decisão lá em sede administrativa e condenou o servidor à perda do cargo. Nossa, professor, isso aí desrespeitou, feriu a ampla defesa. STF entende que não. Então, muito cuidado. Embora seja altamente criticável o teor dessa súmula vinculante, é esse o raciocínio que tem que ser lembrado na hora da prova. Perfeito? Legal? Seguindo aqui então, acompanha no material o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 41. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, também assegurada a ampla defesa. Ok? Mais uma vez aparece ampla defesa, professor. Mais uma vez, porque, como eu digo, é preceito constitucional, tá? Então, a avaliação periódica de desempenho, a gente coloca aqui também, ó. Avaliação periódica de desempenho. Que não é sinônimo de estágio probatório, tá? Muita gente confunde, beleza? Então, o servidor, você que está estudando, vai ser nomeado, vai tomar posse, vai entrar em exercício e vai ter o período do estágio probatório dos 3 anos, beleza? Pô, show de bola, passei no estágio probatório, agora, né, que se lasque o resto. Negativo.
Bem lembro você que vigora dentro da administração pública o princípio da eficiência, tá? Está disposto lá no caput do artigo 37. Um dos instrumentos aptos a fazer valer o princípio da eficiência está aqui, ó, avaliação periódica de desempenho. De tempos em tempos, a depender de preceito legal, né, da legislação, da lei complementar, o servidor público passa por avaliação periódica de desempenho. Perfeito? Então só toma cuidado aí, tá? Porque não é sinônimo de estágio probatório. Perfeito? Volta comigo no material aqui, ó, e avançando aí. Parágrafo 2º diz lá: invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. Então se liga, tá? Como nós estamos tratando aqui de disposições constitucionais, eu não vou ficar aprofundando em conceitos vistos lá quando da análise da Lei 8.112. Perfeito? Porque aqui a gente já está tratando exclusivamente da estabilidade. Então a questão de reintegração, enfim, isso tudo será analisado em momento oportuno. Segue a redação do parágrafo 2º. E o eventual ocupante da vaga, se estável, ó, recondução também, de novo, né, ó, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Por que eu destaquei essas expressões, né? A reintegração, a recondução, tá? Formas de provimento de cargo. Eles serão analisados, conceito, enfim, as regrinhas, lá quando da análise da Lei 8.112. Então me permito não ficar aprofundando no tema, tá? O bizu aqui é que a gente se recorde, ó, é a invalidação de sentença judicial, beleza? Por sentença, desculpe, judicial. Então o camarada, né, foi decretada a perda do cargo através do PAD, por exemplo, e aí, se valendo do sistema de unicidade de jurisdição, né, toda decisão que é emanada no âmbito da administração pública é passível de ser analisada sob aspectos de legalidade e legitimidade pelo judiciário. Então, se o servidor, obviamente, não contente com a situação, se ele judicializa a questão e essa decisão judicial invalida a decisão do âmbito administrativo, essa é a hipótese de reintegração. Ok? Então o servidor volta a ocupar o cargo dentro da administração pública. Perfeito? Seguindo aí, parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, ok? Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Chama atenção essa questão da disponibilidade, né? Muita gente, muitos alunos falam, meu sonho, né, passar no concurso público, entrar em exercício e entrar em disponibilidade. Disponibilidade, a grosso modo, o camarada ele fica em casa recebendo remuneração proporcional pelo tempo de serviço, porque ele não é mais, né, entre aspas, útil para os quadros da administração pública. Então ele fica ganhando remuneração em casa, professor. Esse é o sonho de todo brasileiro, de todo concurseiro. Mas aí eu te coloco o questionamento. Imagina você ficar em casa sem fazer nada, o dia inteiro. Você fica à disponibilidade da administração pública. Se arrumarem uma vaguinha ali, em outro cargo, você volta, você é chamado de novo. Beleza? Não é o cenário ideal, obviamente. Tenho certeza que você não pensa assim. Bacana? Então, olha só. Seguindo, parágrafo 4º diz lá: como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída por essa finalidade. O que eu destaco aqui é a necessidade, tá, dessa comissão. Então, a ideia do parágrafo 4º é não deixar o servidor público a refém de um único superior hierárquico. Você compõe essa comissão de alguns servidores para que seja feita essa avaliação, né? Isso tira a margem de discricionariedade, beleza? Da administração pública, isso gera uma garantia maior para o servidor. Perfeito? Show de bola? Avançando aí então.
Ainda no material, agora a gente trata um pouquinho sobre as disposições constitucionais afetas à aposentadoria. Beleza? Opa, pulou aqui. Vamos dar um destaque porque a gente volta um pouquinho para a redação do artigo 40, tá? Então, aspectos sobre aposentadoria. Meu querido aluno, obviamente que você não vai decorar toda a redação da Constituição, beleza? Ah, professor, mas eu consigo? Show de bola. Se quiser decorar, tudo bem, tá? O que nos importa aqui em relação ao artigo 40, que trata justamente de critérios de aposentadoria. Aposentadoria, ok? São alguns aspectos principais trazidos pelo artigo 40, tá? Principalmente por conta de algumas recentes alterações que nós tivemos na Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, importante, tá? Quando falou em aposentadoria, lembra da Emenda Constitucional 103 de 2019, tá? Relativamente recente e trouxe uma série de transformações. Perfeito? E a gente vai principalmente aqui pensar quais são as mais interessantes para a nossa prova. Então se liga aqui, ó. Vem comigo. O artigo 40 da Constituição, que trata sobre a aposentadoria do servidor, foi bastante alterado pela emenda que eu já mencionei para vocês. Então vejamos os principais pontos. O que diz a redação do artigo 40? Regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados, olha só que interessante, e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, olha só, se liga, né? Vem aqui comigo. Nós temos o chamado regime de previdência geral, ok? Então vou pontuar aqui com vocês, ó. Nós temos regime geral, ok? Geral de previdência, né? Que é aquele lá do INSS, uma autarquia, uma estrutura da administração, e nós também temos o regime regime geral de previdência e o regime tá falhando aqui. Regime particular. Particular de previdência. Ok? Previdência. Previdência. Então se liga aqui. Quais são as principais características desse regime? De olho na telinha aqui comigo. Olha só. O regime privado, também chamado de regime próprio, ele está abrangido no parágrafo 1º do artigo 40, tá? Regime próprio de previdência social. Inciso 1. Parágrafo 1º, desculpe. O servidor abrangido por regime próprio será aposentado. E aí ele traz as situações. Inciso 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Mais uma forma de provimento que será analisada lá na Lei 8.111. Aliás, 8.112, né? Bebeu cachaça, professor? Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma de lei do respectivo ente federado. Então eu chamo a atenção para vocês aqui, ó, da incapacidade permanente para o trabalho. Legal? E de forma periódica serão realizadas avaliações para constatação dessa incapacidade. Perfeito? Então, muita atenção porque essa é uma das hipóteses de aposentadoria. Beleza? Professor, e se houver essa reavaliação e for constatada que o servidor, né, que o indivíduo ele tem condições de voltar a desempenhar, né, a desempenhar o exercício das suas funções, aí beleza, aí pode acontecer o quê? A reintegração. Dependendo do grau de limitação, tem que haver o quê? Compatibilidade com o exercício das funções, das atribuições do cargo a ser ocupado.
ok? Se o camarada não tem mais condições, né? Vamos supor que ele era analista da Receita Federal, ele não tem mais condições, ele pode ser, né, colocado em outro cargo que guarde ali, respeite as limitações que surgiram em relação a esse servidor, tá? É a chamada readaptação, perfeito? Outro inciso muito importante que eu chamo a atenção aqui, ó, é da chamada aposentadoria compulsória, tá? Então, aposentadoria, será aposentado o servidor compulsoriamente, ou seja, mesmo, né, se não tiver a vontade do servidor público, ele será aposentado obrigatoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar, tá? É o que a gente chama aí, a gente teve uma PEC, né, que alterou esse sistema aí, a chamada PEC da Bengala, ampliou ali para até 75 anos. Então, servidores públicos, chegou lá, lembra o exemplo mais recorrente, né, do nosso cotidiano aí, são os ministros do STF, beleza? A gente sabe, né, que é quase que um cargo vitalício, ok? Então, se o sujeito foi nomeado lá pelo presidente, né, e foi aprovado pela sabatina do Congresso, ele vai ficar lá até completar 75 anos, ok? Essa é a regra para aposentadoria compulsória. Perfeito? Show de bola? Avançando aí, em relação ainda às disposições constitucionais, nós temos o inciso 3. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, ok? Aqui a gente tem distinção de sexo, e 65 anos de idade, se homem. E no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições, no âmbito estadual, e leis orgânicas, no âmbito municipal, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Tranquilos? Show de bola? Então esses são os principais aspectos afetos às disposições constitucionais, tanto de estabilidade quanto de aposentadoria. Perfeito? Espero que você tenha curtido estas dicas e o nosso bate-papo e vejo vocês em outras oportunidades. Um grande abraço e até a próxima.